Revisão da vida toda, diretamente do STF, as últimas notícias. Muita gente ainda está se perguntando: doutor, mas a revisão da vida toda acabou ou não acabou? Eu fiz um comentário no último vídeo sobre isso, eu espero ter esclarecido, mas se você ficou com alguma dúvida ou ainda não assistiu, assiste lá, mas eu também vou te esclarecer aqui. Pessoal, se a revisão da vida toda realmente já tivesse acabado, vocês acham que os Amit Curiae continuariam atuando no processo ou eles já pediriam o encerramento? Vocês acham que a Defensoria Pública da União, que presta um excelente serviço, que precisa de mais orçamento, precisa de mais aparelhamento, precisa de contratação de mais pessoas e já vem fazendo milagres com o que eles têm à disposição, vocês acham que a Defensoria Pública da União, um defensor público, pararia tudo que ele está fazendo para entrar na revisão da vida toda, se manifestar, pedir a independência do julgamento das ADIs com a revisão da vida toda, pedir o ingresso também na atuação? Então, assim, é claro que a gente é consumido pelo pessimismo ou otimismo de acordo com o conteúdo que a gente está assistindo. Então, se você ficar assistindo pessoas que só falam que já acabou, bom, isso é sua opção. Só que eu te pergunto, essas pessoas estão aqui no STF? Essas pessoas estão atuando na causa? Eu não quero me engrandecer, não. Eu estou fazendo uma reflexão. Por quê? Calma, não estou atacando ninguém. Calma, deixa eu te explicar. Todo mundo que eu conheço, todo mundo, todos os advogados, professores, magistrados, todo mundo que eu conheço trata a revisão da vida toda como um processo em andamento, normalmente. Eu só vejo os advogados falando que já acabou, aquele advogado que foi lá, deu uma protocolada, peticionou ali, beleza, o cliente procurou, ele falou, vou protocolar, não vou recusar cliente não. Mas assim, sinceramente, pessoal, eu não tô me engrandecendo, me tira então disso, tira o professor Nakamura, esquece, Nakamura é um Zé Ninguém, tá? Mas eu tô falando de quem vem atuando também na causa. Pessoal, não tem ninguém que eu conheça que falou que a revisão da vida toda acabou, ninguém. Os bons advogados continuam lutando. Os professores, inclusive magistrados, continuam indo em congressos dar palestras falando sobre os novos caminhos da revisão da vida toda. Então, primeiro que a decisão das ADIs sequer foi confirmada. Primeiro que nem houve publicação do acórdão lá. Segundo, essa decisão das ADIs, ela, por si só, não retroage, não volta para trás, não vale para a decisão do mérito da revisão da vida toda, de dezembro de 2022. Por quê? Porque dezembro de 2022 está antes de 21 de março de 2024. Então, se nem houve publicação do acórdão das ADIs, como que alguém quer falar que acabou a revisão da vida toda? O que está em discussão? Independência do julgamento das ADIs com o tema 1102. Esse é um ponto. Tudo bem. Outro ponto que está em discussão: a limitação do direito, o marco temporal, assim, o ponto fixado, né, numa linha do tempo que vai definir se quem já entrou vai receber ou não e até qual data que precisa ter entrado. Isso sim, isso está em discussão, ok. Pô, professor, então eu vou correr para entrar? Tem que fazer análise primeiro, seja com a gente, seja com outro advogado. Mas pega um advogado que está atuando. Pergunta para esse advogado, antes de você entrar com o processo, pergunta para ele: ô doutor, como é que tá a revisão da vida toda? Se ele falar que acabou, você já procura outro. Procura um advogado combativo. Um advogado que está nas trincheiras, no campo de batalha, pessoal.
Porque se pegar, pô, vou aqui, solta uma petiçãozinha, não sei o que, mas a pessoa não estiver lutando mesmo, não estiver acreditando, a hora que vier uma sentença desfavorável, alguma coisa assim, ela vai desistir, não vai nem recorrer. Não é assim, pessoal. A revisão da vida toda está em pauta, está em aberto, está em julgamento, está correndo. Principalmente depois que a cabeça esfria, né? Igual, pô, professor, mas você mesmo fez um vídeo lá, aqui na frente do STF, falando que acabou a revisão da vida toda. Eu tava aqui, saí aqui realmente, né? Logo depois do julgamento, emocionado com tudo que tinha acontecido. Mas igual eu falei, depois que a cabeça esfria, calma, vamos pensar no que pode ser feito. Aí a gente começou a perceber as saídas jurídicas. Aí veio à memória alguns temas do STF, que o próprio STF já decidiu. Vocês estão entendendo? Veio a intervenção de órgãos como a Defensoria Pública da União, veio a intervenção também de outros advogados, inclusive tem um advogado que já foi, né, advogado-geral da União. Então assim, a gente vê que tem muita gente trabalhando em cima ainda. O próprio ex-ministro do STF, que também, né, que voltou para a advocacia e se manifestou no processo da revisão da vida toda, pessoal. Então, talvez você não tenha visto todos os vídeos, talvez tenha ficado um pouco embaralhado, né, as várias manifestações que foram feitas, tudo bem. Mas então vou fazer um breve resumo aqui para você. Tem tanta gente atuando ainda. É que eu faço vídeo, ó, eu apareço, eu tô aqui na frente do STF, eu faço vídeo, a gente tá conversando aqui, né, com os assessores, vê se consegue marcar um horário. Amanhã teremos, graças ao Medeiros, tá? Então já vão lá no canal do Medeiros agradecer por tudo que ele tem feito. Vamos ter uma reunião com o ministro da Previdência, ministro Carlos Lupe. Então assim, a gente já vê, pessoal, peraí, por que o ministro da Previdência estaria disposto, né? Claro, com a articulação do Dr. Medeiros, sem dúvida nenhuma, tá? O crédito vai para ele. Eu sou um zero à esquerda. Mas por que ele ainda estaria disposto a tratar de revisão da vida toda, entenderam? Se não fosse justamente para articular alguma maneira de pagar, né? Mostrando. O Dr. Murilo White também estará presente. O Dr. Badari não vai poder estar presente, mas também estaria. Então, mas estará representado, né, pelo Dr. Murilo White. Eu estarei lá, o Medeiros e o ministro da Previdência. Então, por que um ministro com uma agenda tão atarefada, ele estaria disposto a conversar, a tratar desse assunto de revisão da vida toda, se já tivesse acabado a revisão da vida toda? Eu só te pergunto isso. Por quê? Primeiro, sobre a reunião, né? Tudo eu pergunto antes pro Medeiros se eu posso revelar ou não, porque ele que tem, ele que conhece as pessoas. Eu não conheço as pessoas, eu não conseguiria, né, se não fosse ele. Então, tudo eu pergunto antes para ele, a gente verifica e tal. Então, não tô nem dando muita publicidade, precisamos ver realmente, né? Vai chegar na hora, vai acontecer a reunião, mas pelo menos está lá já na agenda dele. Nós estaremos lá. Para quem não conhece, né, aqui é o STF, Palácio do Planalto, né, onde fica o Poder Executivo, e aqui o Poder Legislativo. Então logo para lá, vai ter um carro aqui, mas logo para lá, não sei se vocês conseguem ver através do vidro do carro, tem uns predinhos, uns blocos. Esses já são os ministérios. Então o Ministério da Previdência é logo aqui. Entenderam? Pego o carro, né? Mas é logo aqui. Então é tudo centralizado aqui em Brasília. Brasília é uma cidade planejada, tudo centralizado. E quais são os pontos a serem tratados pelo STF ainda? Primeiro, independência entre a revisão da vida toda e as ADIs 2110 e 2111.
publiquei um vídeo com o voto que saiu escrito, né? Muita gente falou, pô, esse voto é de março. Negativo. Negativo. O que acontece, pessoal? Quando tem uma sessão do voto do ministro Alexandre de Moraes, tá? Quando tem uma sessão presencial, aí os ministros, igual o Dias Toffoli, ele fez o voto vogal, né? De voz. O voto dele, transcrito, é a fala dele. Boa tarde, senhor presidente, cumprimento a todos, papapá, papapá. Então ele já deu o voto, ele não juntou o voto dele depois. Mas, se vocês assistiram, prestaram atenção, os outros ministros, o André Mendonça, né, o Alexandre de Moraes, eles falaram, ó, vou fazer a posterior juntada do voto. Então eles falaram como que eles se posicionaram para o ministro poder dar um direcionamento, né? Mas o voto oficial sendo juntado depois por escrito. E foi essa juntada do voto que eu mostrei para vocês do ministro Alexandre de Moraes, tá? Aí a gente tem o seguinte: a atuação do ministro Alexandre de Moraes está sendo fundamental, né? O que é o fundamento? Sem ele não se sustentaria. Então a atuação dos advogados aqui no STF, fundamental. Sem ela, a revisão da vida toda já teria ruído. A atuação de outros órgãos, como a própria Defensoria Pública da União, a Procuradoria-Geral da República, que foi favorável aos aposentados, né? E fundamental também. E a atuação do ministro Alexandre de Moraes, unido agora do ministro André Mendonça. A Carmen Lúcia e o Edson Fachin, que sempre foram favoráveis aos aposentados, também estão juntos. Mas o que a gente vê, uma maior articulação aqui nos bastidores, é do ministro Alexandre de Moraes. Isso sem dúvidas nenhuma. Até porque a gente vê a atuação dele, o homem é brabo, né, gente? O homem é brabo. Em outros processos, mas é 8 de janeiro, mas não sei o quê. Não, tudo bem, vamos conversar. Em outros processos, ele se excedeu, ele não sei o que e tal. Não, beleza. Quiser eu faço outros vídeos sobre os julgamentos dos políticos e tal. Julgamento do 8 de janeiro. Beleza, vamos conversar. Não tô falando que uma pessoa é perfeita e acerta em todos os processos. Eu tô dizendo, na revisão da vida toda, a gente precisa mostrar o nosso apoio para ele. Professor, mas a suspensão dos processos a gente podia estar recebendo. Eu concordo, eu já falei isso, pessoal. Eu sou um defensor. Agora, depois do julgamento das ADIs, aí não vai tirar a suspensão mesmo, porque agora vai ter que ver como é que vai ficar. Só que o que eu vinha defendendo era de que desde do julho de ano passado até agora, poderia ter tirado a suspensão dos processos para pelo menos o reajuste mensal ser pago. Tá? Isso eu sempre defendi. Só que agora, depois das ADIs, aí vai continuar suspenso mesmo, porque agora ficou muita indefinição. Muito bem. Independência do julgamento das ADIs, né? Eu tô aqui com uma das manifestações abertas, tá, pessoal? Obrigação de manutenção dos votos proferidos pelos ministros já aposentados, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, nos embargos de declaração. O Barroso, em sua ânsia, em sua sede de enterrar a revisão da vida toda, ele fez tudo. Quem, né, fez ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe também. Ele fez tudo aquilo ao vivo no julgamento das ADIs. Eu estava aqui na sessão. Só que ele esqueceu de algumas coisas. Nessa ânsia, nessa sede de querer enterrar logo a revisão da vida toda, ele esqueceu do voto dos ministros aposentados, que serão mantidos. Então ele já não tem toda aquela... Por isso que ele quis derrubar a revisão da vida toda nas ADIs, para o Flávio Dino e o Zanin poderem votar. Eles votaram na revisão da vida toda, mesmo sem poder votar. Só que isso criou um precedente. O Barroso, dias depois, ele percebeu o precedente perigoso que ele criou, retirou a revisão da vida toda de pauta. Para o quê? Para recuar. Mostrei, nas reportagens mostraram também, muitos jornalistas têm acesso a bastidores do STF aqui, e mostraram que o Barroso agora está isolado. Eu vi comentários falando, isso é teatro, isso é... Não, aí eu não sei, né, gente? Aí
Pode até ser também. Pode até ser só um teatrinho ali, né? Só para fingir que um tá defendendo a população, o outro não, e no final das contas ninguém vai decidir nada. Pode ser, tá? Não sei daí. Não vou negar essa hipótese, não. Mas o que eu presenciei, o que eu acredito é que realmente, pessoal, quando você quer tudo, você não tem nada. Então o Barroso, ele começou atropelando o ministro Alexandre de Moraes, aí depois atropelou o Gilmar Mendes em outro processo, estavam tão amiguinhos. Foi ríspido com o André Mendonça, foi, né? Então assim, peraí. Ninguém aguenta alguém por tanto tempo. Alguém assim que só quer colocar a sua posição acima da dos outros por tanto tempo. Então ele se isolou e agora recuou. Pode ver que a revisão da vida toda ainda não foi pautada. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes está trabalhando aqui nos bastidores. Pelo menos para resguardar o direito de quem já entrou com a ação. E por quê, pessoal? A partir do momento que o ministro Alexandre de Moraes, ele tanto defendeu, né, a proibição ao retrocesso social, a gente não pode retroagir, não pode voltar para trás em uma conquista social, que é a revisão da vida toda, que é o pagamento justo de aposentadorias. Segundo, o próprio orçamento já havia trazido o dinheiro da revisão da vida toda. E se o orçamento ele trouxe 480 bilhões reservados para a revisão da vida toda e o pagamento vai ser muito abaixo disso, então vai sobrar ainda muito dinheiro. Entenderam? Se fosse realmente 480 bilhões em um ano, o que não é, por quê? Porque esse 480 bilhões foi reservado para esse ano de 2024. Então já tem um dinheiro reservado. Só que é claro que não vai alcançar esse dinheiro todo. Não vai nem perto disso, pessoal. Nem perto disso. Em breve vou trazer mais um estudo atualizado por economistas. E os outros estudos falaram em 4 bilhões, em 10 anos. O estudo, assim, sério, o estudo sério, que trouxe a maior cifra, foi de 15 bilhões, em 10 anos também. Então, já separaram esse dinheiro para depois poder aliviar o caixa e poderem usar esse dinheiro para outras coisas. Então o orçamento é assim, o governo ele pode imprimir dinheiro, ele pode reservar um tanto, mas daí depois fala, opa, vai sobrar aquele dinheiro lá dos 480 bilhões, vou gastar com outra coisa. Então a gente não pode ser ingênuo, pessoal. A gente, por isso que tem que, pelo menos eu acho que deveria ter direito constitucional nas escolas, pelo menos por cima, assim, só por cima. Subsidiariamente, o outro pedido aqui, caso não seja permitida a coexistência de entendimentos diversos sobre a mesma norma, que seja fixada a hipótese de modulação de efeitos nas ADIs 2110 e 2111, estabelecendo o efeito ex nunc a contar da data de julgamento ou publicação do acórdão. Então percebam, os primeiros pedidos é para que não haja interferência na revisão da vida toda. Isso ainda não foi julgado. Acalma o seu coração. Respira fundo. A gente tá nessa respiração curta, todo dia, toda hora, em estado crítico de ansiedade. Qual foi a última vez que você... Respira fundo, calma. Calma, faz uma oração respirando fundo. Tem gente trabalhando por vocês, gente. Calma, não acabou nada. Perceba, os 2 primeiros pedidos é para que nem haja interferência na revisão da vida toda, então tudo ainda pode ser mantido. O terceiro pedido é, caso os 2 primeiros não sejam aceitos, aí sim é que haja a modulação de efeitos para limitar o direito somente de quem já entrou com a ação. A partir desse momento, o que os ministros estão para votar é a questão de modulação de efeitos, uma questão que ganhou força. Antes era temida pelos aposentados, agora é desejada pelos aposentados, né? Para fazer a modulação de efeitos, pelo menos para garantir quem entrar com a ação até publicação do acórdão ou, eventualmente, data de julgamento. Em nossos estudos, eu já analisei várias decisões do STF de modulação de efeitos
para verificar qual o marco temporal que o STF utiliza, qual data que o STF utiliza. O STF utiliza, para limitar os direitos de quem já entrou com a ação, ele utiliza data de julgamento, ele utiliza data de publicação do acórdão, ou ele utiliza a data dos embargos de declaração. Pessoal, temos 3 correntes dentro do próprio STF. Então, assim, se toda vez que o STF fizesse modulação de efeitos, ele falasse que é só até a data de julgamento, então seria até dia 21 de março. Essa é uma das correntes, é uma das teses que o STF utiliza. Mas em vários outros julgamentos, o STF utilizou a data de publicação do acórdão. E em outros julgamentos, quando a modulação de efeitos foi feita nos embargos de declaração, o STF utilizou a data dos embargos de declaração, e que na revisão da vida toda ainda não foram julgados. E dentro das próprias ADIs ainda existe a possibilidade de embargos de declaração. Inclusive já teve reunião, né, dos advogados com Ciro Gomes, do PDT. Por quê? Porque o PDT é um dos legitimados para entrar com recurso. Porque foi um dos partidos que entraram com a ação lá atrás. Tem muita coisa para acontecer, pessoal. Eu sei que fica um turbilhão na cabeça do aposentado, eu sei que fica difícil de entender. Mas eu procuro trazer aqui, quebrar o juridiquês e mostrar a verdade aqui do STF, pessoal. Olha que belo dia faz em Brasília. Essa semana que passou foi aniversário de Brasília, né? No domingo. E estamos aqui lutando, conversando, vendo o que a gente consegue fazer e agendando uma data de julgamento, né? Brigando por uma data de julgamento. Só que sobre julgamento eu já falo o seguinte: é melhor a gente conseguir um julgamento justo, ainda que leve um tempinho, do que fazer igual o Barroso queria fazer. Uma semana depois já pautou a revisão da vida toda para enterrar a revisão da vida toda. Agora ele freou. Então ter tirado de pauta já foi um movimento, sabe, no xadrez ou na dama, enfim, um movimento assim que você recua. Você viu que foi longe demais, aí você recua para se fechar mais um pouco. Barroso fez isso. Ele está isolado, recuou e agora, né, vai ter que lutar para defender a tese dele. Só que dentro da revisão da vida toda, com 2 votos já mantidos dos ministros aposentados. E Flávio Dino e o Zanin não vão poder votar, né? Então ele já viu que, opa, peraí, não é bem assim. Saúde e paz, que Deus te abençoe grandemente. Inscreva-se nesse canal para se manter bem informado e vamos juntos. Eu vou trazendo as informações para vocês, meus amigos. Muito obrigado. Análise completa de aposentadoria no WhatsApp. Até a próxima.